Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, saúdo a cada um de vocês na paz do Cristo, o nosso Senhor. Nesta sexta-feira da 31ª semana do tempo comum, a Santa Liturgia nos convida à reflexão do Evangelho do dia. O Evangelho proposto para nossa reflexão é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 8. O texto do Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Prestas conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração? Que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta esta parábola para os seus discípulos. Vimos nestes dias que a maioria das parábolas era dirigida aos fariseus e mestres da lei, mas hoje ela se destina aos discípulos. Os discípulos têm importante responsabilidade em administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Assim, ela serve também para nós, que somos discípulos missionários de Jesus Cristo, em virtude do batismo e da nossa participação na comunidade cristã, e que possuímos obrigações que são inerentes a este compromisso assumido. Temos assim a parábola do homem rico que descobriu que a pessoa a quem ele havia confiado a administração de seus bens estava agindo de má fé e esbanjando com os bens alheios. O homem rico pediu contas e começou a despedi-lo. Essa situação o levou a refletir e a tomar uma atitude inteligente. Até então, ele não pensava nas consequências e agia de modo imprudente. É o que muitas vezes acontece conosco quando agimos de modo descuidado, sem preocupação em fazer as coisas da melhor maneira. E pior, quando achamos que nossos atos não interferem na vida de outros. Somente quando sofremos as consequências é que tomamos consciência do nosso erro e procuramos mudar nossos procedimentos. Alguns, nem nestas circunstâncias, mudam e acabam perdendo as oportunidades que Deus lhes concede. Mas não foi isso que ocorreu com este homem da parábola. A situação ameaçadora o fez refletir e mudar de atitude. O pagamento pelo seu trabalho consiste no ágio que ele colocava nos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando e explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto o seu patrão. A ganância o fez agir de má fé e agora estava diante de uma situação difícil, sob a ameaça de perder tudo. Assim, a sua atitude foi a de reverter a situação. Essa foi uma sábia atitude, a qual já deveria ter tomado antes de se ver ameaçado de ficar desempregado. Ele decidiu cobrar dos que deviam o valor real, abrindo mão dos seus lucros. Com essa atitude,
ele reconquistaria pelo menos os que devia ao seu patrão e poderia ser acolhido por esses quando estivesse desempregado. O patrão, ao ver isso, elogiou o empregado. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é importante não acharmos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador. O patrão elogiou o administrador desonesto que agora havia se convertido e agiu com honestidade. O elogio está, portanto, no ato de esperteza dele, no bom sentido, e não na sua desonestidade. Desse modo, Deus espera que cada um de nós, que hajamos com esperteza na administração de múltiplas formas que de fato nos apresenta. Saibamos, pois, administrar nossos bens simbólicos e materiais, nossas relações com Deus e com o próximo em vista do bem comum. Dessa maneira, seremos elogiados por Deus e receberemos a recompensa pelos nossos atos de justiça e de bondade, como mostra Paulo na carta aos Romanos, a qual hoje também nos apresenta na primeira leitura. Então, que esse Santo Evangelho nos ajude à conversão do nosso coração. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedei a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro de vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha amada irmã, fique com Deus, fique na paz e que o Senhor seja sempre a vossa força.